Olá, querido amigo, estimado irmão e irmã. Graças a Deus estamos aqui, por sua graça, para iniciarmos mais um estudo da sua palavra, testando os profetas. Uma lição muito importante para o nosso entendimento, para a compreensão da palavra de Deus. Testando os profetas. O verso áureo diz assim, Oséias 12, verso 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por meio de um profeta foi ele guardado. Então, irmãos, precisamos, nesses últimos dias, mais e mais, saber distinguir um verdadeiro profeta de um falso profeta. O verdadeiro profeta, ele passa por alguns crivos da Bíblia Sagrada. O verdadeiro profeta, ele passa por alguns critérios, né, da palavra de Deus, alguns critérios bíblicos para percebermos quem é verdadeiro profeta e quem é um falso profeta. Jesus disse que nos últimos dias muitos viriam em seu nome. Jesus disse que nos últimos dias muitos se levantariam, muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Por isso nós precisamos estar atentos, porque é obra de Satanás falsificar tudo de bom que Deus fez. Então Satanás ele busca falsificar tudo que Deus fez para beneficiar o seu povo. E também nesse campo do dom de profecia, Satanás ele atua falsificando, desvirtuando a vontade do Senhor. E Deus deu essa bênção do dom profético para a sua igreja. Agora Satanás ele tenta contrafazer, ele tenta desvirtuar, falsificando então a verdade, ele tenta falsificar esse dom profético também. Então, diante desse cenário, precisamos estar atentos, estudando mais e mais a palavra do Senhor. E só estudando a palavra de Deus é que nós podemos filtrar os verdadeiros profetas e poderemos então passar pelo crivo da palavra de Deus para ver quem verdadeiramente é um verdadeiro profeta. Então, existem alguns critérios em que nós devemos passar esses profetas e que comprovam a verdade, a veracidade das suas mensagens, né? Precisamos então, à luz da Bíblia, analisar o assunto cuidadosamente para não sermos enganados nesses últimos dias com falsas profecias, com um falso dom de profecia. E precisamos então, à luz da Bíblia, estabelecer, buscar esses critérios que já estão estabelecidos, né, na palavra de Deus, que confirmam um verdadeiro profeta. Nós temos aqui 4 critérios básicos da palavra de Deus que confirmam um verdadeiro profeta. O primeiro deles é o básico de todos, né? A lei e ao testemunho. Se não falarem conforme essa palavra, nunca verão a alva. Então, irmãos, se esse profeta traz uma profecia que não concorda com a verdade bíblica, já deve ser descartado. Vem trazendo uma verdade nova que jamais foi revelada no passado, já está fora, né? Porque um verdadeiro profeta, ele traz uma mensagem que está em harmonia com o que Deus já revelou na sua palavra. Então, a palavra profética ela deve concordar com os ensinos da Bíblia Sagrada, com os ensinos já estabelecidos por Deus, né? Se qualquer ensino ou conteúdo trazido por esse profeta discordarem da palavra de Deus, se discordarem do padrão bíblico, né? Esse ensino ele não provém de Deus, mas provém do inimigo de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, precisamos estar atentos, porque o Espírito Santo, ao inspirar um profeta, ele não contradiz a palavra de Deus, mas ele antes sim confirma a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos estar atentos, porque o Espírito Santo ele nunca contradiz o padrão bíblico, né? Nunca contradiz as instruções bíblicas da palavra de Deus. Todos os ensinos que ele traz são ensinos que devem estar em harmonia com o que já foi revelado. Um outro critério Cristo traz aqui para nós, para testarmos os profetas, né? Um outro critério para testar esses profetas. Jesus disse assim, acautelai-vos dos falsos profetas. E Jesus disse mais, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos desse profeta? A vida desse profeta é digna de um representante, de um verdadeiro representante de Deus aqui? Ele é uma boa ou má influência na vida das pessoas que estão ao seu redor? Então nós precisamos
aplicar esse outro teste para os profetas. Que tipo de fruto esse profeta está produzindo, né, na vida? É um bom ou mau exemplo? É um cheiro de vida para a vida ou um cheiro de morte para a morte? Suas obras são obras de luz ou são obras que representam as trevas? Precisamos analisar também segundo esse critério, porque a vida de um verdadeiro profeta do Senhor, ele representa a Deus em todas as situações. Outro critério importante é o cumprimento das profecias. Se é um verdadeiro profeta, se aquilo que ele está falando provém de Deus, a profecia irá se cumprir. Então as profecias trazidas pelo verdadeiro profeta, elas se cumprem. Se cumprem muitas vezes nos dias daquele profeta ou tempos depois, mas sempre irá se cumprir. A profecia verdadeira é aquela que se cumpre, então essa provém de Deus. Por exemplo, no Velho Testamento nós temos a profecia da vinda do Messias, da vinda de Cristo. E no Novo Testamento nós temos o cumprimento dessa profecia. Nós temos no Novo Testamento, né, o cumprimento dessa profecia, o que comprovou a veracidade daquela profecia. Assim, o verdadeiro profeta, ele traz uma mensagem que verdadeiramente cumpre, porque a sua mensagem provém do próprio Deus, é fundada na verdade. O quarto critério é que o verdadeiro profeta, ele reconhece a Cristo como único e suficiente Salvador. O verdadeiro profeta, ele reconhece a Cristo como Salvador, não apenas dizer que ele existiu, né? Porque muitos ensinos hoje em dia vêm falando que Cristo não é Deus, vem distorcendo toda a verdade em relação ao Filho de Deus, né? Vem tirando toda a divindade de Cristo, mas o verdadeiro profeta, ele traz a mensagem conforme a palavra de Deus. Cristo é o Verbo que se fez carne, é o Filho de Deus, é o Deus Filho que se encarnou e que esteve entre nós, né? Então, o verdadeiro profeta, ele prega que Cristo é Deus e é o Salvador de todos aqueles que o buscam. E seu ensinamento, então, deve estar baseado na palavra de Deus. A mensagem que ele traz da parte de Deus está fundamentada na própria Bíblia, porque ele não vai contradizer a palavra do Senhor. Ele vai enaltecer a Cristo. As suas mensagens serão cristocêntricas, né? Reconhecendo o trabalho de Cristo, reconhecendo a divindade de Cristo e a sua obra em favor do ser humano. Então, tudo isso deve ser analisado por cada um de nós. Tudo isso que ele prega deve estar fundamentado à luz da palavra de Deus. Então, precisamos analisar verdadeiramente quem são os espíritos que estão pregando, né? Quem são os verdadeiros profetas. Se seu ensino está fundamentado na palavra de Deus ou não. Precisamos provar os profetas à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que não sejamos enganados. O primeiro tópico vem nos falando perseguição e sacrifício. A letra A, o que os verdadeiros profetas devem suportar e por quê? Tiago 5, verso 10, 1 Reis 18, versos 17 e 18. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Então vemos aqui, irmãos, os verdadeiros profetas são homens provados, né, nos seus ministérios, passaram por sofrimentos, aflições, perseguições, oposições, por pregarem a verdade, por repreenderem o povo, por repreenderem por causa do pecado. Então, homens, né, os verdadeiros profetas, eles suportam perseguições, homens e mulheres que trazem a palavra do Senhor, eles suportam perseguições, oposições, sofrimentos, né, porque trazem a pura verdade da palavra de Deus. E nós vemos o exemplo aqui de Elias, um dos profetas do passado, o que ele sofreu, né? Quando Elias ele trazia a mensagem de repreensão ao povo de Israel contra os seus pecados, contra a idolatria vigente naquele momento, ele foi repreendido pelo rei e pelo povo. Olha, você é o perturbador de Israel. Então os verdadeiros profetas passam por sofrimentos, pois
sofrem perseguições, oposições, sofrimentos, né? Isso aumenta a sua paciência também. É um exemplo de paciência, é um exemplo de perseverança, né, para a igreja de Deus hoje. Então nós vemos que muitas vezes são perseguidos, e nesse caso aqui, Elias foi perseguido pelo rei e pelo povo, porque estava trazendo uma mensagem de advertência, porque estava trazendo uma mensagem da palavra de Deus, porque o povo havia abandonado os mandamentos do Senhor e seguido após os ídolos, né? Foram atrás dos ídolos e abandonaram a palavra do Senhor, por isso Elias trouxe a mensagem de advertência, foi perseguido pelo rei e pela nação. Então os verdadeiros profetas sofrem oposições por reprovar o pecado, né? E hoje, irmãos, não é diferente. Muitas pessoas se levantam como oposição contra os ensinos da palavra de Deus. Hoje, muitos se rebelam, se opõem aos ensinos do dom profético na igreja do Senhor, na igreja remanescente. Então, muitos se rebelam contra a palavra de Deus, ao dom de profecia, aos testemunhos de Jesus na igreja remanescente. Então, nós devemos estar atentos a tudo isso que está acontecendo. Por quê? A tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus reprova o pecado. E muitas vezes sofre oposição. Então, né, muitos se rebelam contra o dom profético, os testemunhos de Jesus, nos dias atuais, porque reprovam o pecado, porque reprovam o estilo de vida das pessoas, que é contrário à palavra de Deus. Então, muitos profetas sofreram. Esse é o exemplo, né, de um verdadeiro profeta. Sofre por amor à palavra de Deus. Sofre por amor a Cristo. Não coloca a sua vida acima da palavra de Deus, mas coloca a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. E por amor à verdade, por amor a Cristo, eles trazem a mensagem e muitas vezes sofrem oposições, rebeliões, né, difamações e sofrimentos, aflições por causa do amor, da verdade, por causa que amam a Jesus e procuram trazer a mensagem conforme Deus traz, né? Dá ao seu povo uma mensagem de advertência, uma mensagem muitas vezes de reprovação contra o pecado que é vigente no meio do povo. Nós vemos também o exemplo aqui de Isaías, né? Na nota, morreu cerrado ao meio, e muitos outros que passaram por grandes provações. Isaías, a quem o Senhor permitiu contemplar cenas maravilhosas, foi cerrado em pedaços porque reprovou fielmente os pecados da nação judaica. Os profetas que vieram cuidar da vinha do Senhor enfrentaram de fato espancamentos e morte. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eles receberam um tratamento cruel e o banimento do mundo. Tudo isso, irmãos, pelo amor do Evangelho, tudo isso por amar a Cristo e pregarem a verdade. Essa é a experiência dos verdadeiros profetas. Muitas vezes passarão por aflições, oposições, né? Sofrerão por amor ao Evangelho, a palavra da verdade, mas nunca deixarão de falar a palavra que o Senhor os confiou. A letra B. O que confirma a existência de verdadeiros profetas até o fim dos tempos e como devemos testá-los. Mateus 7, 15 a 20. 1 João 2, verso 4. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqui a palavra do próprio Cristo, né, mostrando os crivos, os critérios, alguns dos critérios como deveremos analisar a vida desses profetas para ver se são verdadeiros profetas ou falsos profetas. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 1 João 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há
nele não está a verdade. Então, um verdadeiro profeta é alguém confirmado pela palavra de Deus. Sua vida também é confirmada pelos frutos que ele produz. Frutos de trevas ou frutos de luz? Como é a conduta desse que se diz profeta diante do povo? Ele é testado pela sua influência no meio do povo de Deus. Ele é confirmado pelas obras que ele pratica, porque as obras que ele pratica é uma exteriorização da sua verdadeira fé. Então ele representa a verdadeira fé por meio das obras, né? Porque a fé, as obras sem a fé é morta, e a fé sem as obras é morta também. O verdadeiro profeta, ele guarda os mandamentos de Deus. Ele fala uma coisa e vive outra coisa. Esse não é um verdadeiro profeta, né? O verdadeiro profeta, ele obedece à palavra do Senhor. Ele guarda os mandamentos de Deus, ele é fiel aos 10 mandamentos do Senhor, ele respeita os 10 mandamentos e ensina ao povo. Se ele não obedece à palavra de Deus, ele não é um verdadeiro profeta. Se ele desobedece aos mandamentos do Senhor, ele não anda na verdade. Ele é um mentiroso. Então, o verdadeiro profeta, ele prova a sua obediência, praticando os mandamentos de Deus na sua vida. Vamos ver aqui também a letra C. Porque um verdadeiro profeta é uma bênção para a igreja. Efésios 4, verso 8, 11 a 16. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então nós vemos aqui, irmãos, o verdadeiro profeta é uma bênção para a igreja do Senhor, porque o verdadeiro profeta, ele traz o testemunho de Jesus para o povo e ele conduz esse povo para a verdade. Aconselha, orienta, repreende o pecado do povo, faz o povo voltar para o caminho das veredas antigas, né? Orienta aquele povo. O verdadeiro profeta, em momento de crises, traz unidade para o povo do Senhor, traz soluções, né? Ele transmite a vontade de Deus para o seu povo. E é isso que nós vemos acontecendo na igreja remanescente do Senhor. Por meio do dom profético, dos testemunhos de Jesus. Então, esse verdadeiro profeta guarda os mandamentos de Deus e é uma bênção para a causa do Senhor. Ele busca a unidade do corpo de Cristo para que os verdadeiros crentes possam honrar a Deus em espírito e em verdade, conforme a palavra do Senhor, em unidade, em união, trazendo assim um bom testemunho a todas as pessoas ao redor. Então, o verdadeiro profeta é uma bênção, pois traz mensagens especiais para o povo de Deus no tempo correto, no tempo certo. Apresenta a verdade como ela é, repreendendo o pecado, né? Sendo uma luz menor, pelos testemunhos de Jesus, uma luz menor guiando a uma luz maior, a Bíblia Sagrada. O verdadeiro profeta, ele busca manter o testemunho de Jesus vivo na mente das pessoas, né? E ele sempre traz o povo de volta ao caminho da verdade, repreendendo, admoestando, ensinando, buscando as soluções nos momentos de crises e levando a mensagem da verdade apresentada por Deus a ele, confirmando essa mensagem da verdade na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Como resultado natural, a união dos crentes com Cristo levará à união de uns para com os outros. Esse vínculo é o mais duradouro que existe. É somente pela união pessoal com Cristo, pela comunhão diária e constante com Ele, que podemos produzir os frutos do Espírito Santo. A união é o resultado certo da perfeição cristã. Então, o verdadeiro profeta, ele sempre está trazendo ao povo a lembrança da verdade. Ele sempre está levando o povo de volta a Cristo. As suas mensagens são cristocêntricas. Cristo, o centro de tudo, o centro da salvação. O segundo tópico vem nos trazendo operação de milagres. A letra A.
A operação de milagres serve como teste para avaliar um verdadeiro profeta. Lucas 7, 26 a 28, João 10 e 41. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. João 10, 41. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto disse João, deste era verdade. Então, irmãos, a operação de milagres serve como teste para avaliar um verdadeiro profeta? Não. Porque nem sempre o verdadeiro profeta ele fará milagres, mas a mensagem que ele trará de Deus é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem de acordo com a palavra do Senhor, é uma mensagem inspirada pelo Espírito de Deus, mas nem sempre ele fará prodígios e milagres. Então, a operação de milagres ela não serve como teste para aferirmos, para avaliar um verdadeiro profeta. Por quê? Porque também o inimigo de Deus ele se aproveita dessa situação, porque ele consegue realizar prodígios e milagres, Satanás ele faz maravilhas, sinais, prodígios, ao ponto de poder enganar até os escolhidos. Então, Satanás ele usa também dessas artimanhas. E o critério mais seguro é está escrito. Se aquilo que o profeta está trazendo é de acordo com a palavra de Deus. O critério mais seguro, Porque Satanás, nesses últimos dias, com seus anjos, ele consegue disfarçar, se transformar em anjo de luz, aparentemente, disfarçando a verdade, adulterando a verdade, enganando a muitos por meio de sinais e prodígios. É isso que Satanás tem feito, Porém, os prodígios e milagres de Satanás, eles não têm o poder de transformar uma vida verdadeiramente. Quando Jesus perdoava uma pessoa, quando Jesus fazia um milagre na vida de alguém, Jesus transformava primeiramente a vida espiritual daquela pessoa. Jesus falava assim, olha, vai, não peques mais, Jesus buscava transformar o interior daquela pessoa, uma vida de transformação, uma transformação de caráter. Então Jesus transformava primeiramente a vida espiritual daquela pessoa. E isso jamais Satanás vai fazer. Satanás ele quer te levar mais e mais para o pecado. É um falso milagre, Uma aparência da verdade, na verdade. É o que nós podemos dizer, o que Satanás opera. Então, Jesus ele transformava a pessoa de dentro para fora, Transformava primeiramente a vida espiritual daquela pessoa, para que aquela pessoa não voltasse à vida habitual de pecado, mas que pudesse ter uma vida transformada. Esse era o verdadeiro milagre que Jesus operava na vida da pessoa. E muitos hoje buscam milagres, mas não estão dispostos a abrir mão do pecado. Isso aqui é uma oportunidade de Satanás, para que Satanás possa operar e segurar essa pessoa nessa situação, E Satanás, então, ele acaba vendo nessa pessoa uma presa fácil, uma pessoa que vive só atrás de milagres e sinais e prodígios, Nós temos que buscar uma síntese do Senhor, se está de acordo com a Bíblia Sagrada, se está de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos aqui a vida de João, considerado o maior dos profetas, mas ele não fez milagres. Mas tudo que ele falou a respeito de Cristo se confirmou. Tudo que ele predisse, todas as profecias que ele trouxe, eram profecias trazidas, provindo do próprio Deus. Então nós devemos tomar cuidado com essa questão de milagres. O povo de Deus não encontrará segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará as maravilhas que serão realizadas. O povo de Deus, provado e testado, encontrará forças no sinal mencionado em Êxodo 31, de 12 a 18. Eles devem se firmar nesta palavra viva. Está escrito. Esse é o único fundamento sobre o qual podem permanecer firmes. Aqueles que quebram seu concerto com o Senhor estarão em Deus.
Aqueles que quebram seu concerto com o Senhor estarão sem Deus e sem esperança naquele dia. Então, nosso fundamento está escrito. Quando Satanás tentou a Cristo no deserto, como Cristo enfrentou a Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Não foi por meio de operação de milagres e sinais, né? Então, Satanás, ele vai buscar, principalmente nesses últimos dias, arregimentar muitas pessoas para o seu lado por meio de sinais, né? É uma situação que Satanás encontra muitas presas fáceis, né? Que as pessoas dão descrédito à palavra de Deus, vão buscar nos sinais, prodígios e maravilhas, e onde Satanás então se aproveita. A letra B. Quem aproveitará ao máximo a operação de milagres nesses últimos dias? Então, como nós dissemos, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 13, 14. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Apocalipse 13, 14. E engana os habitantes da terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então, Satanás, nesses últimos dias, ele vai se aproveitar dessa situação para expandir os seus enganos, né? Para buscar enganar os reis da terra, os reis da terra, as pessoas, todos aqueles que estão desacreditados, né? Não colocaram a sua crença na palavra de Deus, não se firmaram na palavra da verdade. Então, por meio de prodígios e milagres, ele vai enganar muitos, distorcerá a verdade, colocará a verdade como parecendo com erro, né? Colocará o erro parecendo com a verdade, né? Só aqueles que estiverem realmente atentos, estudando a palavra de Deus, que saberão distinguir o erro da verdade. Então, Satanás, ele buscará enganar a muitos, né? E ao final desses últimos dias, ele vai buscar personificar o próprio Cristo, se apresentando em vários lugares, praticando milagres, né? Falsos milagres, mas um milagre que não transforma a vida da pessoa, a vida espiritual da pessoa. Por isso nós devemos tomar cuidado com essa situação de milagres, porque Satanás, ele se aproveita muito. Falsos profetas, como disse Jesus lá no início, virão em meu nome, né? Muitos virão. E Satanás então se aproveitará. E quem não estiver atento vai cair. Satanás observa de perto os eventos e quando encontra alguém que demonstra ter forte resistência à verdade divina, ele revela eventos não cumpridos a essa pessoa para garantir um controle mais firme sobre ela. Aquele que não hesitou em confrontar quem tem o controle absoluto sobre a criação tem maldade para perseguir e enganar. Ele mantém os mortais presos em sua armadilha hoje. Então, Satanás, ele, né, vendo a fraqueza de alguns nessa área, vai procurar enredá-los e deixar preso na sua armadilha, né, que ele continua fazendo até hoje. A letra C, por que devemos fazer tantos testes hoje? 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, hoje nós devemos estudar mais e mais a palavra de Deus para ter a viva fé na verdade, na palavra do Senhor na nossa mente e com o auxílio do Espírito Santo discernirmos, né, os verdadeiros profetas, o verdadeiro dom de profecia na igreja remanescente do Senhor. Porque Satanás, ele saiu para enganar muitos. E ele se reveste, se disfarça de anjo de luz. E, se possível, enganará até os escolhidos. Então é uma situação muito forte, uma situação probante, em que o povo de Deus passará e já está passando. Então Satanás, por meio de prodígios e sinais, ele procurará destruir o povo de Deus e arregimentar muitas pessoas para o seu lado, né? Para a perdição. Agora, somente os que estão em alerta, estudando a palavra de Deus, com oração, com jejum, com o auxílio do Espírito Santo, que saberão discernir o erro da verdade, a verdade da mentira. E nós vemos então aqui a ação daqueles 3 espíritos imundos lá de Apocalipse unidos, né? A besta, o dragão e o falso profeta. 3 espíritos imundos fazendo prodígios e milagres
para enganar as pessoas nos últimos dias. Nós devemos estar atentos. Conforme o Espiritismo conseguir imitar melhor o cristianismo tradicional, ele alcançará maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás aparece como convertido, segundo o conceito atual de conversão. Ele aparecerá na figura de um anjo de luz. Então, Satanás vai inverter, né, as coisas nesse mundo ao ponto de ele parecer estar convertido, né? Ele aparecerá na figura de um anjo de luz por meio do Espiritismo. Milagres ocorrerão. Haverá cura de enfermos e muitas maravilhas inegáveis acontecerão. Assim, quando os espíritos alegarem ter fé na Bíblia e manifestarem respeito pelas instituições da Igreja, essa obra será aceita como uma manifestação do poder divino. Estamos vivendo em tempos perigosos e não nos convém aceitar tudo que aparece como sendo verdade sem examinar os detalhes, sem examinar em detalhes. Então precisamos a cada dia nos voltar para a palavra de Deus, para o assim diz o Senhor, a lei ao testemunho, está escrito. E assim nós teremos a capacidade, com o auxílio do Espírito Santo, de discernir a verdade do erro. O terceiro tópico vem nos falando profecias cumpridas. A letra A, como Deus fala com os seres humanos, Números 12, verso 6. E disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então Deus fala com os seres humanos, falou com os seres humanos no passado por meio dos seus profetas. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a sua vontade aos seus profetas. Por meio de sonhos e visões, Deus no passado falou com seus profetas. Nos últimos dias, pelo dom de profecia, pelo espírito de profecia, pelo testemunho de Jesus, Deus falou também à sua igreja remanescente, por meio de sonhos e visões, revelando a sua vontade. Por meio da sua vontade, Deus escolheu vários profetas e eles registraram a sua vontade, a verdade bíblica. Registraram assim a Bíblia Sagrada. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus. E Deus fala com seus profetas dessa maneira para então orientar o seu povo, para instruir, para repreender, para guiar no caminho da verdade, né? E para deixar a sua palavra registrada, para que o povo então possa ter o discernimento da sua palavra, o discernimento da verdade, e assim andar nos caminhos da sua vontade. Deus reuniu a sua Bíblia Sagrada, a sua palavra, escolheu um profeta aqui, um profeta depois, vários autores, né? Vários registradores da sua vontade, e nenhum entrou em contradição com o outro, mas houve perfeita harmonia da palavra de Deus, todos os assuntos em perfeita harmonia. Então Deus, em tempos diferentes, né, registrou o seu querer, e hoje nós temos a Bíblia Sagrada, e também temos o Espírito de Profecia, uma luz menor, que nos guia para uma luz maior. Por fim, cada autor enfatiza aspectos diferentes da verdade, os quais juntos apresentam uma perfeita harmonia. Dessa forma, as verdades assim reveladas se unem para formar um todo perfeito, adaptado para atender às necessidades humanas em todas as circunstâncias e experiências da vida. Então nós devemos crer na palavra de Deus, crer no Senhor e nos seus profetas. Como diz a palavra do Senhor, então o Senhor deixou registrada a sua palavra e hoje também, nos últimos dias, nos trouxe os testemunhos de Jesus, e nós devemos, então, tomar o conselho da palavra do Senhor para andarmos conforme a sua vontade. E assim a palavra de Deus vai se cumprir. E nós que estamos buscando a vontade do Senhor, que estamos atentos, estudando a sua palavra, vamos analisar, né, um verdadeiro profeta e um falso profeta. E assim veremos se cumprirá. O que devemos esperar quando um profeta faz uma predição? Jeremias 28, verso 9. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, quando acontece uma predição, nós queremos e esperamos que essa profecia se cumpra, né?
Nós devemos esperar, na verdade, que essa predição se cumpra. Se cumprir, é a vontade do Senhor, de acordo com a Bíblia Sagrada. Agora, se essa predição não se cumprir, né, é um falso profeta. Se a predição se cumprir, é um verdadeiro profeta. Se não se cumprir, não é um verdadeiro profeta. Nesses últimos dias, então, por meio do dom de profecia, o Senhor também traz-nos, né, predições a respeito do futuro. Ao vermos o protestantismo e o catolicismo unidos hoje, que profecia registrada há mais de um século está se cumprindo, então nós temos a palavra do Senhor se cumprindo também pelo dom profético no meio da sua igreja remanescente. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo para agarrar com uma das mãos o poder romano e com a outra o espiritismo, em seguida essa tríplice aliança influenciará os Estados Unidos, levando-os a repudiar todos os princípios da sua Constituição, os quais fizeram deste país um governo protestante e republicano. Então, quando esse tríplice poder adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegada a hora das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está às portas. Então, o Senhor, por meio do seu espírito de profecia, o dom profético na sua igreja remanescente, tem trazido a mensagem de advertência para o seu povo nos últimos dias, mostrando os sinais que haveriam de acontecer e que está acontecendo, né? A união das igrejas, a união dos poderes, né? Aqui a união desses três espíritos, protestantismo, catolicismo e espiritismo, influenciando o governo norte-americano, para que assim possa dar poder ao papado. E as inverdades, né? Os erros do passado voltarão à tona para serem ensinados ao povo de uma forma, então, para enganar a muitos. E Satanás, então, aproveitará esse momento para, então, trazer os seus prodígios e milagres, né? E aqueles que não estão atentos serão enganados. Enganará a muitos. Mas aqueles que estão atentos, estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Espírito de profecia, que estão buscando a Deus em oração, em jejum, buscando o Espírito Santo por entendimento, o Senhor clareará a mente e mostrará, então, o cumprimento da sua vontade nesses últimos dias. Precisamos estar atentos. O quarto tópico vem nos falando do propósito do Espírito de profecia. A letra A, o que devemos esperar conforme nos aproximamos do fim dos tempos, como devemos lidar com esses perigos, 2 Timóteo 3:1, Isaías 59, 19 e 20. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, aos quais se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Então, 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. As profecias estão se cumprindo da palavra de Deus. Os últimos dias são difíceis para o povo do Senhor. O povo de Deus sofrerá oposição, sofrerá perseguições. Está tudo na palavra de Deus. O dom de profecia, o testemunho de Jesus também sofrerá oposição, mesmo no meio daqueles que se dizem povo de Deus, né? Então o inimigo de Deus, ele trabalhará incansavelmente para tornar o erro verdade e a verdade em erro. Mas ele não tem esse poder. Ele pode enganar aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que não têm discernimento. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus buscando a sua palavra dia a dia, esses terão discernimento das verdades divinas, né? Satanás tem o desejo de tirar da mente do povo as verdades divinas nesses últimos dias. E aqui vem falando, né, homens amantes de si mesmo, na continuação do texto, homens que blasfemarão contra Deus, homens que não respeitarão a lei do Senhor, né? Então, nós precisamos estar atentos, precisamos ficar alertas, porque homens da vontade do inimigo inverterão a verdade em erro e o erro em verdade. Tentarão fazer isso, né? Contrafazer a vontade do Senhor.
E todas essas profecias já estão se cumprindo e nós precisamos então estar alertas para que Satanás não nos enrede, nos leve para suas fileiras. Por isso é fundamental estarmos alerta quanto ao modo como construímos, que ninguém construa de modo imprudente. A palavra de Deus é o nosso único fundamento. Toda aparência do erro virá sobre nós. Alguns desses erros serão muito enganadores e atraentes, mas se o aceitássemos, eles removeriam os alicerces do fundamento que Cristo estabeleceu e em seguida implantariam uma estrutura de edificação humana. Sob a direção de Satanás, eles preparam falsos fundamentos para a mente humana. Então, Satanás, nesses últimos dias, tem usado a muitos para perverter a verdade. Então, como devemos lidar com esses perigos? Tendo um relacionamento com Cristo, com a sua palavra verdadeiro e construindo a nossa base de vida em Cristo Jesus, porque Ele é a rocha eterna. E não construindo a nossa vida, a nossa base de vida na areia, né? Quando vierem os dias maus, as tempestades, logo a casa pode cair. Mas aquele que constrói a sua vida em Cristo Jesus, que é a base sólida e na verdade da sua palavra, esse passará pelos momentos de crises, né? E permanecerá fiel, firme na palavra de Deus, na palavra da verdade. A letra B. Como os profetas ajudam a igreja? 2 Reis 6, 8, 12, 1 Coríntios 14, 22, Efésios 4 e 12. Aqui em 2 Reis de 6, 8 a 12, nós vemos a história e o exemplo do profeta Eliseu, quando o rei da Síria planejava destruir o povo de Israel, o povo de Deus. Deus revelava prontamente ao seu servo Eliseu tudo que o rei estava maquinando, tudo que o rei estava planejando com o seu exército. E quando o rei tentava pegar Israel numa emboscada, o seu plano era frustrado, né? Até que alguém do seu servo falou para ele: olha, rei, há um Deus em Israel que revela tudo ao seu servo Eliseu, e ele fica sabendo de tudo que você diz aqui. Então, nós vemos aqui o trabalho de Deus com seu profeta, revelando a sua vontade, a sua verdade, né? E os profetas, então, trazem a palavra da verdade, traz o sinal da verdade para guiar o povo de Deus no caminho da verdade. Traz as advertências, né? Porque ele recebe prontamente do próprio Deus. 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então Deus usa os seus profetas, né, para instruir o seu povo, para orientar o seu povo, para que o seu povo possa estar alerta e possa frustrar os planos do inimigo na sua vida, né? Então Deus usava o seu profeta para conduzir o seu povo e dar livramento ao seu povo. Da mesma forma, nos últimos dias, Deus também tem usado, né, o dom profético na sua igreja. Deus também tem usado o dom de profecia, que é o testemunho de Jesus na sua igreja remanescente, que recebeu verdades importantes, né? Restaurando os caminhos, as veredas antigas, trazendo a verdade. Então nós devemos dar ouvidos à voz da profecia, aos testemunhos de Jesus, às mensagens inspiradas que o Senhor inspirou, né, a sua serva, o seu povo nos últimos dias, os profetas bíblicos e seu testemunho aqui nos últimos dias para dar luz, né, e entendimento e conduzir o seu povo nas situações mais probantes, porque Deus ele traz o ensinamento, traz a exortação, traz a repreensão do pecado, com o intuito de livrar o seu povo do mal, com o intuito de salvar o pecador, né? Então, o dom profético, os testemunhos de Jesus, o espírito de profecia nos últimos dias é muito importante nós estarmos a par das escrituras, do testemunho de Jesus, do espírito de profecia. E aqui a palavra de Deus diz que os profetas ajudam a igreja em todos esses momentos de crise, momentos de orientação, de exortação. Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o dom profético, os testemunhos de Jesus,
é para aperfeiçoar o povo de Deus nesses últimos dias, a sua igreja, os santos, para aprimorar os ministérios da causa do Senhor, né? Para advertir, para exortar, para repreender o pecado, para ensinar a andar no caminho, para guiar o povo do Senhor no bom caminho. Então nós devemos dar credibilidade aos profetas de Deus e ao testemunho de Jesus que foi enviado também à sua igreja remanescente nos últimos dias, o dom de profecia, que é manifestado então na sua igreja remanescente. Nós devemos então buscar a palavra dos profetas, porque a vontade de Deus é manifestada aos seus filhos, os profetas, e eles de bom grado então trazem a palavra do Senhor, né, para nós. E na igreja remanescente, por meio do dom de profecia, Deus revelou a sua vontade. E nós, conhecedores da sua palavra, da sua verdade, devemos colocar em prática todos os ensinamentos que o Senhor tem nos trazido, né, enviado por sua misericórdia. Verdade sobre o sábado, a verdade sobre a guarda da lei de Deus, a imortalidade da alma, a verdadeira alimentação do povo de Deus, verdades que estão fundamentadas na palavra de Deus e que Satanás, ao longo do tempo, fez o povo se esquecer, né? Mas Deus tem trazido, então, pelo dom profético, a restauração da tua verdade, da sua palavra, e devemos, então, dar credibilidade ao dom profético do povo remanescente nos últimos dias. Diz assim: se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitem-nos. Cristo e Belial não andam em união. Pelo amor de Cristo, não confundam a mente das pessoas com sofismas e incredulidade humanos, pois isso neutraliza a obra que o Senhor faria. Por sua falta de discernimento espiritual, não façam deste instrumento de Deus uma pedra de escândalo que leve muitos a tropeçar e a cair. Então, muitas pessoas poderão colocar em descredibilidade, né? Em descrédito a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e os testemunhos de Jesus. Mas aqui vemos a palavra do Senhor, a irmã White também dando aqui o ensinamento à sua igreja, né? Para nós nos apegarmos à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus também nesses últimos dias, e não buscarmos, então, contrafazer a obra do Senhor, mas sim darmos valor aos ensinos dos profetas que foram inspirados por Deus. O quinto tópico vem nos trazendo no início. A letra A, quem deve testar os profetas, 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Então, irmãos, vemos aqui que a liderança da igreja deve estar atenta, né, para testar os espíritos, testar os profetas que aparecem, passá-los pelos crivos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Testando por meio do estudo apurado da palavra de Deus, pela oração, pela guia do Espírito Santo, tendo os crivos da palavra de Deus, né? No assim diz o Senhor, a lei ao testemunho, se eles não falarem assim, nunca verão a alva. Então a liderança da igreja deve testar os profetas, e cada um de nós devemos fazer também a nossa experiência pessoal ao estudar a palavra de Deus, né? E também aqui buscarmos o direcionamento do Espírito Santo como igreja, como povo, como indivíduo, buscar o direcionamento do Senhor por meio da sua palavra. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o assim diz o Senhor, é o crivo principal para, então, testar se é ou não verdadeiro profeta. E a liderança da igreja tem, né, essa liberdade, tem essa prerrogativa de, então, ver, né, se aqueles que se dizem profetas, aqueles que trazem uma mensagem que se diz de Deus, está agindo de acordo com a palavra de Deus ou não. Então nós devemos estar atentos, né, a quem se levanta trazendo mensagens e que essa mensagem muitas vezes é contraditória à palavra do Senhor. Então a liderança da igreja deve estar atenta, buscando testar para ver se há verdadeiro profeta ou não naquela situação.
A letra B, um verdadeiro profeta ou um profeta pode ser ao mesmo tempo verdadeiro ou falso? Um profeta pode ser ao mesmo tempo verdadeiro ou falso? Explique. Tiago 3:11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e de água amarga? De uma mesma fonte pode brotar água doce e água amargosa? Irmãos, nós precisamos estar atentos. Por que não? Um profeta não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro ou falso. Deus não se contradiz. A palavra de Deus não se contradiz. Não vai contradizer o próprio Deus, né? Deus sempre trabalha com a verdade. Deus é a fonte de toda a verdade. Então, aquilo que é duplo não é de Deus. Deus nos guia na reta verdade. Há alguns crentes professos que aceitam certas porções dos testemunhos como a mensagem de Deus, contudo rejeitam aquelas partes que condenam suas condescendências favoritas. Então, aceitamos só quando fala, né, de amor e tal, mas quando repreende o nosso pecado, muitos rejeitam, né, a palavra dos testemunhos do Senhor, que é tão essencial para o nosso ensinamento nos últimos dias. A letra C. O que devemos fazer quando reconhecemos um profeta enviado por Deus? 2 Crônicas 20, verso 20, Oséias 12, verso 13, Salmos 34, verso 8. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então precisamos, irmãos, quando o profeta é aprovado, né, passa pelos crivos da palavra de Deus e traz a mensagem do Senhor, uma mensagem que é aprovada pelo céu, devemos dar ouvidos, seguir a orientação, seguir os ensinos, aceitar as repreensões, né? Deus enviou maravilhosas lições sobre a reforma de saúde. Estamos aceitando ou não? Deus enviou, né, maravilhosas lições sobre o vestuário, sobre a guarda do sábado, sobre os ensinamentos bíblicos. Estamos dando ouvidos à palavra do Senhor? Precisamos estar atentos, né? Porque o Senhor enviou o dom profético para a sua igreja nos últimos dias. Estamos dando valor, estamos dando crédito à palavra do Senhor. Deus usa a sua mensagem para corrigir a sua igreja, para guiar o seu povo no caminho em que deve andar. Quando Deus envia a mensagem é porque o seu povo está necessitando. Então precisamos dar valor e procurar nesses últimos dias estar atentos, vigilantes, estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estudando os testemunhos de Jesus, uma luz menor que conduz a uma luz maior. O Senhor dará evidências suficientes a todo aquele que quiser se satisfazer quanto à natureza dos testemunhos. Assim, tão logo reconheça que eles vêm de Deus. É seu dever aceitar a reprovação, mesmo que não consiga ver o lado pecaminoso do próprio modo de agir. Se entendessem perfeitamente o próprio estado, por que precisariam de repreensão? É exatamente porque não entenderam, é exatamente por não entenderem que Deus, de modo misericordioso, lhes envia o testemunho para que possam se arrepender e se reformar antes que seja tarde demais. Então, quando nós reconhecemos o dom profético de Deus na sua igreja nos últimos dias, devemos dar ouvidos, buscar fazer uma reforma na nossa vida, estudando a palavra de Deus e dando crédito, né, ao testemunho de Jesus enviado à sua igreja nesses últimos dias. Irmãos, que Deus possa nos dar entendimento, que possamos buscar do Santo Espírito a sabedoria para compreendermos a verdade divina.